Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da parte de Geometria do Cursinho Popular do Campus Itapetininga, realizado aí no ano de 2022. E, como dito em sala de aula, para que possamos poupar tempo de nossas aulas, já que o Enem está cada vez mais próximo, restam apenas 2 aulas, eu irei realizar a resolução das listas de exercício por meio de vídeos. Eu acho que até pode-se ter um proveito maior. Por quê? Porque eu ainda vou deixar uma abertura para que, obviamente, vocês tirem dúvidas caso não entendam um vídeo em sala de aula, Mas, através do vídeo, vocês podem pausar, podem voltar, podem tentar entender de novo, Buscar soluções na internet para entender. Eu não sei. Eu, particularmente, tenho maior facilidade quando eu estudo por conta na minha casa, com algum vídeo ou com um livro, do que quando eu vejo em sala de aula os conteúdos da faculdade, no caso. Então, eu acredito que possa ser bom. Enfim, hoje eu vou tratar dos exercícios de trigonometria que eu deixei aí no dia 21 de outubro. E aí na semana que vem eu envio para vocês os vídeos, o vídeo referente à resolução dos exercícios de circunferência. No caso eu ainda vou enviar a lista, vou enviar junto com esse vídeo aqui a lista de circunferência. Bom, para estar realizando esses exercícios, eu basicamente só vou estar tomando como referência esses dados aqui dessa tabela, certo? Então, em determinados momentos, eu vou pegar e falar, e aí você consulta a tabela trigonométrica para conseguir tal informação. E qual tabela que eu estou falando? Essa que está aparecendo aí no slide agora. Então, vamos começar. Questão número 1. Um avião decola, percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual é a altura atingida pelo avião? Então, a gente tem um avião e tem uma superfície plana, Igualzinho está aí na figura. E o avião ele faz uma trajetória de 30 graus com a superfície. Então a gente consegue, como essa superfície é plana, ela é reta, vamos dizer assim, a gente consegue enxergar aí na figura um triângulo, Um triângulo com um ângulo de 30 graus. Se vocês observarem, um ângulo de 90 ali também do outro lado, Um ângulo reto. Mas o importante aqui é o ângulo de 30 graus. E é dito que o avião percorreu 1000 metros, Então, vamos colocar essa informação aqui no triângulo. E por fim, o exercício pede a altura H, A altura que eu chamo de H. E para fazer isso daqui é muito simples. Basta utilizar do que a gente viu em aula de trigonometria, Que é seno, cosseno ou tangente. Nesse caso, é seno. Como é que eu sei que é seno? Eu tenho que olhar as informações que o exercício me dá e as informações que o exercício cobra. O que o exercício está pedindo? É o H. E o H ele é o cateto oposto. Oposto em relação ao ângulo que eu tenho. Eu tenho um ângulo de 30 graus. E aí lá do outro lado eu tenho o H. Então ele é o cateto oposto. O que mais que eu tenho? Eu tenho aquele 1000 metros ali. Esse 1000 metros ele é a hipotenusa. É o lado que está contrário ao ângulo de 90 graus. Ao ângulo reto. E é o maior lado da figura. Então essa é a hipotenusa. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual é a relação que junta cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então eu vou utilizar o seno de 30 graus, Porque eu tenho um ângulo de 30 graus. Se você olhar na tabelinha, o seno de 30 graus é 1 sobre 2, é meio. Então vamos lá. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vou colocar as coisas no lugar. O cateto oposto é H, que é a altura, e a hipotenusa é 1000, Então, H sobre 1000 vai ter que ser igual a 1 sobre 2, que é o seno de 30. Estou só basicamente replicando aquilo que nós vimos em sala de aula. E aí, a partir daqui é uma moleza, mesmo? A famosinha regra de 3. Faz um x ali, faz 2 vezes H, igual a 1000 vezes 1. Então, 2H é igual a 1000. E aí esse 2 eu vou passar dividindo para o outro lado. Então,
1000 dividido por 2 dá 500. A altura, h, vai ser 500 metros. Resposta: o avião se encontra a 500 metros de altura. Bem tranquilinha essa, né? Aí a próxima, ela é extremamente semelhante. Vou ler aqui. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? E aí ele dá dados aqui de seno de 20, cosseno de 20, tangente de 20. Esse exercício, em sua essência, é idêntico ao outro. A única coisa que muda é que ele não dá um ângulo nem de 30 graus, nem de 45 e nem de 60. Então a gente não vai utilizar aquela tabela. Só que se vocês observarem, ele já dá seno de 20, cosseno de 20 e tangente de 20. Então essa é a única diferença. Coloquei isso aqui para a gente observar que muitas vezes podem cair exercícios desse tipo. Mas a ideia é a mesma. Um avião, uma superfície plana, forma um triângulo, só que dessa vez o ângulo é de 20 graus. E aí a gente tem a distância percorrida, que dessa vez é 2.000 metros, e ele pede a altura h. Então vamos lá, de novo vai ser seno, porque de novo a gente tem o cateto oposto e a hipotenusa. E o exercício fala que o seno de 20 é 0,342. Então vamos lá, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto oposto é a altura h e a hipotenusa é 2.000. Então, seno vai ser h sobre 2.000. E nós vimos que o seno de 20 graus é 0,342. Então, h sobre 2.000 é igual a 0,342. Nesse caso, não é bem regrinha de 3, a gente não vai fazer aquele x, porque ali a gente só tem um número, né, no lado direito. Mas é muito simples. O h está sendo dividido por 2.000, então esse 2.000 eu vou passar para o outro lado multiplicando. Né? Vai ficar h igual a 2.000 vezes 0,342. E aí você pode só fazer a conta, mas eu fiz uma coisinha um pouco diferente, tá? Só para vocês observarem qual seria o meu método para estar fazendo essa multiplicação, sem precisar montar uma continha ali. 2.000 nada mais é do que 2 vezes 1.000, né? Vocês conseguem observar isso. Se eu fizer 2 vezes 1.000, vai dar 2.000. Então, 2.000 vezes 0,342, eu posso escrever como 2 vezes 1.000 vezes 0,342. Por que que eu faço isso? Porque quando eu multiplico um número com vírgula por um múltiplo de 10, ou seja, 10, 100, 1.000, 10.000, um número que é só 1 e vários zeros, como o número 1.000, eu só vou basicamente jogando a vírgula para a direita. Então, se é o 10, eu jogo a vírgula para a direita uma vez. Então, por exemplo, se fosse 0,342 vezes 10, o resultado ficaria 3,42. Se fosse 100, eu jogaria a vírgula para a direita duas vezes, ficaria 34,2. Mas como é 1.000, vou jogar a vírgula para a direita 3 vezes, vai ficar 342. Então agora eu tenho 2 vezes 342, né? E aí eu consigo fazer, se você precisar fazer conta também, tudo bem, vai ficar mais fácil agora de fazer a conta. 342 vezes 2 vai dar 684. Então, o avião se encontra a 684 metros de altura. Bem dizendo a mesma coisa do outro, só que agora você não vai utilizar a tabela, e sim de um dado que o exercício te dá. E aí a gente tem a questão 3, que era a mais desafiadora, eu acho. Ela é bem chatinha de se fazer. Era a mais desafiadora dessa lista. Sempre coloco uma ou outra questão que são mais desafiadoras para ver se vocês conseguirem fazer, porque vocês estão dominando muito bem o tema, entendeu? Então vamos lá. Basicamente, ele pede para encontrar x e y aproximados, considerando que a raiz de 3 seja igual a 1,7. Aí você tem esse triângulo aí esquisito. Se vocês observarem, eu posso dividir esse triângulo em 2, né? Porque a gente meio que tem ali um triângulo dentro de outro. Então, eu dividi em 2, como está aí nesse slide.
Um de 45 graus, um que tem um ângulo de 45 graus, e um outro que tem um ângulo de 60 graus. E observem que esse de 45 graus, eu não botei a base dele 150, eu botei ela 150 mais y. Por quê? Porque se eu colocar 50, eu estaria dizendo que o triângulo vai só até aqui. Mas na verdade eu estou pegando o triângulo aqui do ponto A até esse outro ponto aqui que não tem uma letra específica. Entendeu? Então estou pegando daqui até aqui. Até aqui é 50, até aqui é y. Então isso tudo vai ser o quê? Vai ser 50 mais y. Então 50 mais y e aqui altura x, né? E aí esse outro eu só peguei esse pedaço aqui, base y, altura x. Talvez a parte mais difícil do exercício fosse simplesmente enxergar isso aqui. Não, na verdade eu acho que a resolução é complicadinha mesmo. Bom, vamos lá. Vou começar por esse triângulo aqui de cima. O que a gente tem dessa vez? A gente tem o cateto oposto, né? E tem o cateto adjacente, que é o cateto que está coladinho aqui no ângulo. Nós não temos a hipotenusa. Então, qual que é a relação que liga cateto oposto e cateto adjacente? É tangente. No caso, nós temos o ângulo de 45 graus e a tangente de 45, se você for olhar na tabela, é 1. Então, vai facilitar muito a nossa vida. Então, vamos lá. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto aqui é x. O cateto adjacente aqui é 50 mais y. Então, coloquei as coisas no lugar, deu x sobre 50 mais y. E isso tem que ser igual a 1, porque a tangente de 45 graus é 1. Então, beleza, vamos lá. Aqui vai ser a mesma situação do slide anterior. X está sendo dividido por 50 mais y. Então, 50 mais y eu vou passar multiplicando por 1. Só que qualquer número que eu multiplico por 1, o resultado vai ser ele mesmo, né? Então eu basicamente ignoro esse 1 aqui, certo? Por quê? Porque 50 mais y vezes 1 é 50 mais y. Então x é igual a 50 mais y. E aí agora eu vou passar para o outro triângulo, tá? Só que o que eu vou fazer? Ao invés de usar y aqui embaixo e x aqui na direita, no lugar do x eu vou usar 50 mais y. Por quê? Porque sempre que eu tenho exercícios assim, em que eu tenho duas incógnitas, duas letras que eu quero descobrir, a tendência para você resolver é você conseguir utilizar somente uma das letras. Então, se eu transformo esse x em 50 mais y, a gente só vai ter y nesse triângulo. E aí eu vou sim conseguir resolver. Então vamos observar o seguinte. O que eu vou usar dessa vez? De novo, tangente. Porque de novo eu não tenho hipotenusa. Então de novo eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. E a tangente de 60 graus ela é raiz de 3, certo? Então vamos lá. Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é x, cateto adjacente é y. Então x sobre y. Porque x eu vi aqui em cima que é 50 mais y. Então isso aqui, x sobre y, vai virar 50 mais y sobre y. E isso aqui tem que ser igual a raiz de 3. Porque a gente está falando da tangente de 60, né? Então, vamos lá. De novo, aqui está dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Muito tranquilinho. 50 mais y é igual a y vezes a raiz de 3, certo? Só passei para o outro lado multiplicando. E aí, agora eu vou passar subtraindo. Porque 50 mais y, né, tá somando, eu posso passar esse y para lá subtraindo. Então, vamos sempre lembrar, quando está dividindo, eu passo multiplicando. Quando está somando, eu passo subtraindo. Então, as operações inversas, eu acho que vocês viram isso na aula de alguns outros professores, devem ter revisto isso, né, no caso. E tá, agora nós temos um impasse. Como é que a gente avança a partir daqui? Normalmente, você não avançaria. Porém, como o exercício fala que a raiz de 3
é igual a 1,7, ele fala que é para você usar a raiz de 3 igual a 1,7, a gente pode fazer essa substituição aqui. E aí, se você... Eu só estou invertendo aqui. Se você reorganizar isso aqui, né, vai ter que 1,7y menos y, né? E esse y aqui é como se ele fosse 1y, certo? Porque sempre que eu tenho uma letra sozinha, ela está sendo multiplicada por 1. Só que isso está oculto. Então, 1,7 menos 1 vai dar 0,7. Né? No caso, 0,7y, porque está multiplicando o y. Então, eu vou ter que 50 é igual a 0,7y no final das contas, né? Aí, esse 0,7, que está multiplicando y, eu vou passar dividindo. Então, 50 sobre 0,7, tá bom? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu basicamente, quando eu tenho uma divisão que tem um número com vírgula em cima ou embaixo, eu gosto de multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10. Então 50 vezes 10 é 500 e 0,7 vezes 10 é 7. Por que eu faço isso? Primeiro porque sim, eu posso, não vai atrapalhar em nada, se eu multiplicar em cima e embaixo não atrapalha em nada. E segundo que fazendo isso eu tiro a vírgula, né? E aí vai ficar mais fácil depois de fazer a continha da divisão. E se você fizer, você vai chegar no seguinte valor, 71,4. Então o y vale 71,4, certo? E aí para achar o x, né? Que o exercício ele pede o x e o y. Basta lembrar que aqui atrás a gente encontrou que o x ele é 50 mais y. Então, se o y é 71,4, o x vai ser 50 mais 71,4, né? Então, o x ele é 121,4. No caso, o exercício ele pedia para você encontrar esses valores aproximadamente, porque o gabarito que eu coloquei lá, a resposta está 71 e 121. Então, se você encontrou esses valores, já está valendo. Então, y equivale a aproximadamente 71 e x a 121. Com certeza, esse aqui era o exercício mais difícil dessa lista. E aí, por fim, eu deixo um exercício do Enem, que, como quase todos os exercícios do Enem, junta mais de uma área de conhecimento de matemática. Né? Não é só trigonometria, mas essa outra área que ele junta é área. E a área, nós já vimos, né? A área de um quadrado, simplesmente. É bem tranquilinho. Então vamos lá, é sempre a parte mais difícil dos exercícios do Enem não é realizar, é sim entender. Então vamos tentar entender. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. Altura é indicada na figura como segmento AB. Então, aqui a altura de A até B. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Bom, quando eu enviei esse exercício para vocês, vocês ainda não tinham visto o que era um prisma oblíquo de base quadrada. No caso, agora eu já passei o que é um prisma e o que é um prisma de base quadrada. Mas essa informação nem sequer é relevante. Porque o que mais importa aqui é você entender que isso aqui é uma figura de base quadrada. Então, a base da figura vai ser um quadrado. Por que isso é importante? Porque o exercício diz o seguinte: utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Então, ele pede a área da base. Então, é muito importante você entender que a base desse prédio é um quadrado. É muito importante. Porque como é que você vai calcular a área sem saber que figura você está falando, né? Então, vamos lá. O exercício, então, ele mostra para você essa altura aqui, né?
E ele fala que o prédio ele forma aí um ângulo de 15 graus com a vertical, com essa vertical. E aí, você tem que enxergar que esses 15 graus, né, vão ficar aqui em cima. Por quê? Porque aqui embaixo vai ser um ângulo de 90 graus, certo? Com o chão, que é plano, que é reto, vai formar um ângulo reto. Então, aqui embaixo não vai ser 15 graus, obviamente. E, como ele está falando que forma com a vertical, só vai poder ser aqui em cima, então, né? Um ângulo de 15 graus. Ou aqui também, mas, enfim, vamos tratar nesse lado aqui, fica mais fácil de enxergar. Então, vamos lá. Com isso, a gente consegue enxergar aqui um triângulo, né? Utilizando essa altura que ele dá, que é 114 metros, e esse ângulo de 15 graus. E aí, vai ser interessante para a gente encontrar esse ladinho aqui do prédio, que eu vou chamar de B, que é a base do triângulo. Por quê? Porque a partir dele a gente vai conseguir calcular a área da base. Porque se a área da base é um quadrado, então todos os lados vão ser iguais. Então todos os lados aqui desse prédio vão ser B. Entendeu? Então a parte mais difícil já foi, que é entender o que o exercício está pedindo. A partir daqui é partir para o abraço. Se eu falei muito rápido, se você não entendeu, volta, tenta entender de novo, vai pausando, bota o vídeo em 0.5 se precisar, de velocidade. Procura outras pessoas ensinando também, não sei. Encontre o seu jeito e tenta entender isso aí. O exercício ele dá o seguinte dado. Tangente de 15 graus é 0,26. Será que a gente vai utilizar a tangente aqui? Vamos lá, o que a gente tem aqui? O cateto oposto e o cateto adjacente. Opa, então perfeito. Tangente. Só botar as coisas no lugar. Tangente, o que é? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que é o cateto oposto aqui? É o B, né? Que é o cateto que está do lado oposto do ângulo. Então o B vai aqui em cima e o cateto adjacente, o 114. Né? Então vai ficar B sobre 114. Né? E isso vai ter que ser igual a 0,26, porque o exercício fala que a tangente de 15 graus é 0,26. Então, esse 114 eu passo para o outro lado, né? Ele está dividindo, eu passo multiplicando. B vai ficar igual a 0,26 vezes 114. E, se você fizer essa conta, vai dar 29,64. E aí, para você encontrar, né, a área da base, como a base é um quadrado, basicamente teria que fazer 29,64 vezes 29,64, né? Ou 29,64 ao quadrado, porque a área de um quadrado é simplesmente o lado ao quadrado. Só que, beleza, se você fizesse isso aqui, tu chegaria nesse número aqui, né? E aí você já conseguiria responder o exercício. Mas não tem necessidade, tá? Porque o exercício ele não pede o valor exato. Já vou explicar o porquê. Se você fizer simplesmente 29 ao quadrado, que dá 841, você já consegue resolver o exercício. E aí tu poupa muito tempo, porque né, ficar fazendo multiplicação com esse tanto de número enche o saco. Muito. Basicamente, as alternativas elas não pedem para você falar o valor exato. Se vocês observarem, a única que vai bater é a letra E, que fala que a área da base é maior que 700 metros quadrados. Como eu sei que a área é maior que 29 ao quadrado, né, que é 29,64 ao quadrado, e 29 ao quadrado é 841, então eu sei que a área vai ser maior que 841. E se a área é maior que 841, e de fato ela é 878, se ela é maior que 841, então ela é maior que 700, né? Então, só fazendo 29 ao quadrado, eu já chego nessa informação, né? Não preciso fazer multiplicação desse número gigantesco aqui. E é basicamente isso. Semana que vem eu posto a resolução da outra lista de exercício, né? Vão treinando aí e vejo vocês na aula.